Olá, boa noite, igreja. Como é que vocês estão? Como é que tem sido a semana de vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja invadindo o seu lar, esteja entrando na sua casa, te fortalecendo, lhe trazendo paz. Pois esse é o nosso desejo que nós temos como igreja, esse é o nosso desejo que nós temos ao realizar essa live que transpassa barreiras e alcança o coração de pessoas aflitas, pessoas que realmente anseiam por uma mensagem, por uma ministração, por uma oração. Esse é o fundamento que nos alegra e que nos faz continuar. É abençoar para ser abençoados, né? Essa que é a nossa filosofia de vida, essa que é a nossa forma de viver, é assim que somos, de fato, gratos. Nós nos alegramos em vê-los bem, em vê-los com Jesus. E eu quero continuar aqui conversando com você mais sobre a palavra de Deus e sobre o quanto que ele pode hoje nos fortalecer. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre 6 pilares que mantêm a igreja fortalecida. Anote aí, 6 pilares que mantêm a igreja fortalecida. E eu quero ler aqui um texto que se encontra em Romanos 16, do versículo 1 ao 16. Eu quero ler com você aqui essa última despedida do apóstolo Paulo que ele tem aqui na carta aos Romanos e mostrar para você aqui 6 pilares que eu enxergo que mostram o quanto uma igreja ela é fortalecida e ela se sustenta, né? Então, se você está me acompanhando aí ao vivo, preste atenção na minha leitura, eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá bom? Se concentre aí, desligue o celular, coloque ele no modo avião, ou se você está usando o celular, desliga a TV, mas preste atenção brevemente nessa nossa reflexão que estarei agora lendo. Capítulo 16 de Romanos, versículo 1, diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve à igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e a Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muitos respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estaques. Saúdem Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saúdem os que são da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor, e a estimada Pérside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhe enviam saudações. Meus irmãos, aqui nesse texto que parece ser tão superficial, um texto de despedida, né? Aparentemente, traz para nós aqui 6 pilares no qual hoje eu quero realmente trabalhar com você para falar a importância de uma igreja fortalecida. E logo nesse primeiro ato de leitura, eu quero te mostrar que o primeiro pilar que eu enxergo aqui nesse texto é que os crentes devem se importar uns com os outros. Isso aí. Os crentes devem se importar uns com os outros. Aqui a gente enxerga 27 nomes citados. 27 nomes de um viver diário. 27 nomes de famílias que são apresentadas em nome ou a partir de um nome. 27 pessoas no qual o apóstolo Paulo conhece intimamente e apresenta para nós aqui nomes maravilhosos que são marcados nessa carta de despedida de Romanos. 27 nomes, meus irmãos. Mas o apóstolo Paulo os conhecia intimamente, os conhecia como irmão, carne da minha carne, sangue do meu sangue.
Logo, para mim, eu entendo aqui que um dos principais pilares que a gente encontra que mantém uma igreja fortalecida é saber se importar com o próximo. Você sabe o nome do teu irmão que está do teu lado? Você sabe o nome da família no qual você não vê há um domingo atrás, há uma semana atrás? A identidade, a marca dos cristãos é se importar com a família do próximo, é se importar com a vida do próximo. Por isso, eu creio que um dos desafios que a gente encontra aqui nessa despedida, nessa bela despedida do apóstolo Paulo, é, primeiramente, sim, se importar com a vida, com o próximo, com o outro. O desafio que eu tenho para você é, já mandou uma mensagem já de como é que você está, meu irmão? Você está melhor? Orei por você hoje. Nós estamos aqui nesse culto de oração, nesse momento de oração, e aqui nesse reflexo que nós temos aqui como igreja digital, igreja online, também nos importamos com você. Nos importamos com a sua vida, nos importamos com os seus pedidos, mas você tem se importado com os pedidos e com a vida do outro? Eis aí um primeiro pilar. O desafio que eu tenho para você é, você mandou aquele zap para a pessoa que você faz tempo que não conversa? Aquele zapzinho para aquela pessoa que você ama? Manda um oi para ela, aproveita aí os minutinhos depois do culto aí, manda um oi, pergunta, como é que você tá, meu irmão? Estou me lembrando de você, quero saber como é que você anda. Não adianta só curtir as fotos do Facebook dela, chama ela para conversar, porque uma das marcas, um dos principais pilares, o primeiro pilar, então grava comigo, ó, o primeiro pilar que a gente percebe que fortalece uma igreja é se importar com o próximo, se importar com a vida do próximo, se importar com as necessidades, com as dores, com as lágrimas, com a alegria, se importar com o próximo. Quem são os seus 27 nomes no qual você tem na memória aí, hein? Será que você se recorda? Se você colocar agora no dedo aí, 27 pessoas que você tem aí, que são seus amigos, pessoas queridas, pessoas que você ama, não vale a família. Conta aí pessoas queridas, amigos, pessoas próximas que você tem aí. Será que chega a esse número dos dedos que o apóstolo Paulo conta? Aqui passou os dedos da mãe do pé do apóstolo Paulo, né? Ele contou 10 mais 10, ainda botou mais 7 de bônus aí, né? Para realmente mostrar que ele se importa, que ele está preocupado, que ele está interessado com a necessidade. Será que você tem se preocupado com isso? Então eu quero te lembrar nesse sentido. Pense nesse ponto, pense nesse ponto. 2. Os crentes devem valorizar os relacionamentos. Paulo, aqui, ele não somente se lembra dos 27 nomes que são citados, mas ele também adjetiva cada nome. Ele coloca adjetivos, ele elogia, ele coloca qualidades, ele qualifica o nome de cada um relacionado ao serviço, ao servir. O apóstolo Paulo está atento a cada um de nós. Será que você consegue hoje lembrar desses nomes, lembrar de pessoas especiais e ainda comunicá-los com adjetivos? Não é comunicar com defeitos. Ah, me lembrei da Maria, aquela fofoqueira. Não, é lembrar-se dos adjetivos. Eu me lembrei da Josefa, aquela bênção. Eu me lembrei da Itamar, aquela irmã de oração. Eu me lembrei da Josefina. Já falei Josefina? Já? Não sei. Eu me lembrei da Isabela, aquela irmã no qual a gente se sente abraçado com aquele sorriso maravilhoso. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra para nós, através dessa bela característica, como esses nomes são citados e também são adjetivados, eles são elogiados, eles são qualificados de uma forma positiva. Eis aí um pilar maravilhoso que a igreja tem. O segundo pilar que a gente encontra é não somente se lembrar e se importar com os outros, mas é também se lembrar e se lembrar de forma elogiosa, se lembrar de maneira positiva, se lembrar de forma no qual você qualifica aquelas pessoas queridas.
Outro pilar que eu encontro aqui nessa bela reflexão que a gente vai lendo aqui na carta do apóstolo Paulo, né? Não é encontrar simplesmente pessoas no qual você se importa, não é simplesmente só valorizar, mas é também mostrar de maneira afetuosa que você também tem um carinho e um afeto por essas vidas. Não basta simplesmente você se lembrar do que elas fazem por você, mas também é importante você fazer algo por elas. Meu irmão, minha irmã, eis aí uma grande questão. O quão positivo é a tua presença na vida dos outros? Será que se você sumisse hoje da terra, as pessoas sentiriam falta de você ou iam dar glória a Deus? A gente precisa começar a meditar nesse sentido. Será que temos sido afetuosos? Temos sido pessoas afetuosas com os nossos irmãos? Ou será que a sua ausência é uma bênção na vida do irmão? Nós precisamos sempre nos recordar que não basta simplesmente conviver com pessoas abençoadas, nós precisamos também abençoar vidas, porque essa é a característica distintiva de um bom evangelho, de um saudável evangelho, né? Não basta simplesmente viver com pessoas que são muito legais. Você também tem que ser legal, meu irmão. É uma coisa simples, não é? Mas é uma coisa fundamental. Porque aqui nesse texto, 19 vezes, olha só quantas vezes o apóstolo Paulo ele fala isso. 19 vezes vemos palavras de saudação e de recomendação. Afetuosidade. A Paulo, ele era uma pessoa, um gentleman, né? Uma pessoa querida, uma pessoa que se recordava e tratava todos com muito carinho, com muita estima. Imagina como Paulo ele deveria ser recepcionado e recebido. Com certeza, por muitos ele era querido e afetuoso, porque ele tinha espaço no coração de muitas vidas. Será que você tem esse espaço no coração de muitas vidas? Eu não sei, hein? Olha aí uma pergunta para você meditar e pensar um pouco. Será que eu tenho sido afetuoso? Será que eu tenho sido uma pessoa querida? Quando eu chego, as pessoas olham com um sorriso ou as pessoas fazem aquela carinha tipo, ah lá, chegou. Olha só que coisa interessante nós vemos aqui. Quatro. Outro pilar que é fantástico aqui na visão do apóstolo Paulo aqui. Os crentes, eles eram, né? Se reuniam, eles tinham uma regularidade de encontro, eles se reuniam nas casas. Logo, aqui então encontramos mais um pilar aqui especial, né? Mais um quarto pilar que demonstra aqui para nós como uma igreja saudável vive, né? Os crentes se reuniam nas casas, os crentes se encontravam regularmente. Não basta simplesmente recordar deles, não basta simplesmente ter adjetivos e qualidades para se citar, não basta simplesmente você também ser uma pessoa afetuosa, uma pessoa digna, mas havia aí um espírito de comunidade, um espírito de relação. Você se recorda de Atos 2:42, na palavra, que diz assim, aqueles se reuniam para ouvir a palavra, se reuniam para a comunhão e para o partir do pão. Então, eles se reuniam em oração, eles se reuniam para ouvir a palavra e ouviam também para realmente orar e partir do pão. Então, havia essa prática que era muito saudável. Olha, meu irmão, minha irmã, será que nós não precisamos voltar um pouco a essa essência? Voltar a esse anseio de querer praticar aquilo que a igreja primitiva, a primeira igreja praticava, de quebrar aquele pãozinho de milho gostoso, cortar um pãozinho, fatiar e passar aquela manteiguinha boa e chamar um irmão, uma irmã para comer junto, para orar junto, para bater uma prosa, para viver bem. Nós precisamos exercer essa prática que é tão saudável, que é tão boa, tão terapêutica, ela cura almas, ela cura vidas, porque quando nós abrimos o nosso coração para o próximo, quando nós abrimos a nossa vida e contamos com aquelas pessoas com qual podemos confiar,
Aquilo é uma verdadeira terapia, pois a nossa alma, ela é acolhida, a nossa alma é curada. Hoje, ouvir e saber acolher alguém é terapêutico. E quanto mais a gente precisa hoje de terapia nesse tempo pós-pandêmico, nesse tempo onde a saúde mental está em xeque, nesse tempo onde pessoas estão vivendo a depressão, a ansiedade, transtornos, o burnout. Existem tantas definições aqui que estão colocando. A gente nem tem mais palavras, né, para falar sobre as dificuldades que estamos passando. Mas, às vezes, o que pode solucionar muito a sua enfermidade pode ser um tiquinho de prosa, um pouquinho de conversa, aquele momento saudável, aquele tempo no qual todos nós partimos para conversar um pouco mais e chorar, e rir, e se alegrar. Eu me recordo muito de uma canção do Gerson Borges que ele falava de um cafezinho. Gerson Borges, um pastor abençoado daqui de São Bernardo, ele falou uma coisa muito interessante para nós. Eu até peguei aqui a letra dele, que ele falava assim: nunca é uma palavra muito grande. Sempre que a uso, faço com cuidado. Tudo tão necessário quanto nada. Muito pode ser muito, muito pouco. Eu digo essas coisas porque eu sinto tanta falta da nossa boa amizade. Olha o que o Gerson diz. Fica um pouquinho, eu vou passar um cafezinho. Conta mais um pouquinho de você. Olha como essa vida é engraçada. A gente, para ganhar, tem de perder. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente precisa perder um pouquinho de tempo nessas prosas, perder um pouquinho de tempo na casa do irmão, perder um pouquinho de tempo, porque quando a gente perde, a gente ganha. Lembre-se, né? A gente, quando passa um cafezinho, quando a gente conta um pouquinho da nossa vida, quando a gente fala um pouquinho de nós e compartilhamos os nossos anseios, as nossas dificuldades, aquele ouvido que está aberto, que está atento à dor, que está aguardando de fato uma necessidade, pode aconselhar e também está sendo aconselhado, porque ele fala assim: meu Deus, o que ele vive eu também vivo. A dificuldade que ele passa eu também passo. E aquele momento de conflito que ele fala: você não está sozinho nessa, não, meu irmão, eu também estou vivendo essa dificuldade. É nessas horas que a vida, né, como o Gerson diz, a nossa vida é engraçada, porque a gente, para ganhar, tem de perder, né? E aí ele continua, né, no verso 2 da música dele, do cafezinho. Quando a gente sente e compartilha, fala das alegrias e das dores. Leve, a vida vira coisa leve. O tempo parece que fica tão breve. Não é verdade? Não fica breve quando a gente senta e conversa um pouquinho? Talvez o que você está precisando nessa noite seja um pouquinho dessa conversa. E ele continua: eu digo essas coisas porque sinto tanta falta da nossa boa amizade. E ele repete o refrão: fica, eu vou passar um cafezinho. Conta mais um pouquinho de você. Olha como essa vida é engraçada. A gente, para ganhar, tem de perder. É a sabedoria posta em poesia pelo nosso irmão Gerson Borges, aí, uma bênção. Um dia a gente vai chamá-lo para cantar em nossa igreja, viu? Então, quando ele estiver realmente nos visitando, já coloca na tua agenda, porque ele é tremendo, ele é uma bênção, um homem de Deus especial aqui da nossa comunidade, das nossas igrejas, que vai te abençoar muito. E ele canta com muita verdade, com muita transparência. Às vezes precisamos desse tempo de afeto, precisamos desse tempo de reunião, desse tempo de quebrar o pãozinho de milho, de quebrar aquele pãozinho gostoso, de botar a conversa em dia, de passar o cafezinho, e de sentar, de rir, e de chorar, e de ouvir, e de orar. Precisamos disso, meu irmão. Precisamos muito disso. Não adianta nada ser igreja se esse pilar ele não for um alicerce na tua vida também. Logo, não basta simplesmente, né, ter uma boa memória, se importar com os outros. Não basta simplesmente valorizar os relacionamentos, mas é também adjetivá-los. Não basta simplesmente ser afetuoso,
mas também é necessário aprender a abrir o seu lar e também adentrar no lar dos outros para aproveitar esse momento de comunhão. Eu gosto muito de uma máxima, de uma frase que diz assim: o reino de Deus é um reino de amigos. O que seria de nós sem amigos? O que seria de mim sem os meus amigos? O que seria de você sem os nossos amigos? O reino de Deus é um reino de amigos. Pratique isso, construa amizades. Quantos amigos você tem? Quantos amigos você ligou? Quantos amigos hoje você se preocupou e perguntou como eles estão? Por quantos amigos você orou? Você tem orado pelos seus amigos? Você tem se preocupado com seus amigos? Talvez esteja na hora de você mandar uma mensagem. Talvez essa noite seja o dia para você ligar para um amigo quando a gente acabar aqui a mensagem. Acabou o sermão, 9h30 aqui, quando a gente estiver se desligando, se despedindo. Entre em contato, liga para um irmão, ganha aí uma meia horinha, faça ele perder um pouquinho do tempo dele conversando com você para você ganhar. Porque às vezes, para ganhar, tem que perder, não é verdade? E outra, o quinto pilar no que eu quero falar com você. Os crentes devem ser piedosos no falar. E meu irmão e minha irmã, que dificuldade que estamos passando hoje nessa pandemia, nesse momento político também, né? Confesso que eu tenho que abrir meu coração para vocês, o quão decepcionado eu estou com a igreja brasileira, com os cristãos, com as igrejas, com os pastores, com muitas pessoas que hoje têm abdicado da irmandade cristã, abdicado do amor cristão para se posicionar politicamente. Meu irmão, minha irmã, a posição política hoje tem se tornado um obstáculo na comunhão de muita gente. Eu tenho perdido amigos, tenho perdido irmãos e irmãs. Eu tenho visto relatos de filhos perdendo pais e pais perdendo filhos, porque o posicionamento político de muitos tem se tornado um obstáculo. Meu irmão e minha irmã, o que eu aprendi na vida, o que eu aprendi com Jesus de Nazaré, é que se algo tem se tornado um obstáculo para a tua comunhão, você não abre mão da comunhão para viver no obstáculo, mas você destrói esse obstáculo para manter a comunhão. Você não pode viver nessa vida, meu irmão e minha irmã, discutindo por política, discutindo por posicionamentos, ou pelo que você entende que é melhor para o Brasil. Não se esqueça que quem governa esse país é Jesus. Quem governa a nossa vida é Jesus. Não é um político, não é um partido. E se for de fato um partido, você acha que Jesus não está no controle, comandando e organizando tudo? Então não deixe que as tuas falas, as tuas palavras destruam a comunhão. É fundamental que a nossa comunhão prevaleça, porque eis aí um grande e um forte pilar que Satanás está tentando destruir da nossa igreja. O pilar da piedade no falar. Se nós não nos respeitarmos, se nós não pensarmos de maneira respeitosa e de amor a pessoas que vivem e pensam diferente de nós, como será o reino dos céus? Você acha que no céu todo mundo vai pensar igual você? Claro que não, meu irmão. Não se esqueça, no qual eu já preguei isso uma vez já na nossa igreja em Bacivila Primavera, unanimidade é diferente de unidade. Porque unidade traz para perto de si pessoas que têm opiniões e visões diferentes, mas pertencem ao reino de Deus. Agora, unanimidade a gente encontra simplesmente, somente no cemitério. Pois é, meu irmão. Unanimidade só tem no cemitério. Ou você acha que você pensa igual ao seu pai, à sua mãe? É claro que não. Eu não penso nem igual aos meus irmãos. Eu não penso nem igual à minha esposa. A minha esposa não pensa igual a mim, porque não existe unanimidade. Existe unidade. Existe abrir mão de questões secundárias para viver o que é certo, para viver a cruz, para viver o evangelho. E é por isso que nós precisamos ser piedosos com aqueles pensamentos que divergem, porque o que governa a nossa vida é Jesus. O que governa o nosso estado é Jesus. O que governa a nossa vida, o nosso mundo e o que governa o reino de Deus é Jesus. Não adianta hoje a gente ficar discutindo isso, porque não vale a pena, meu irmão. Vai passar, o tempo vai passar, e o que vai permanecer é a nossa igreja. O que vai permanecer é o reino de Deus, o que vai permanecer é Jesus. Por isso que é fundamental nós devemos ser piedosos no falar.
Paulo aqui ele mostra para nós, através de uma linda lição, onde nós encontramos gregos e gentios, publicanos e fariseus, pessoas que divergem, que têm pensamentos diferentes, que têm posicionamentos diferentes, mas que vivem numa unidade. Paulo é piedoso no seu falar, Paulo ele é cuidadoso na sua fala, porque ele ama cada um. Precisamos amar. Eis aí um quinto pilar que nos fortalece, que nos traz de volta para o reino. E por último, o sexto pilar que nós temos aqui é: os crentes devem amar de verdade. Quem ama trabalha duro pelo outro. Quem ama evita o pecado. Quem ama constrói relacionamentos, faz pontes, não obstáculos. Quem ama constrói proximidades, procura no outro encontrar pontos de conexão. Se desvanece daquilo que diverge e encontra no outro pontos de conexão, porque afinal somos humanos, somos irmãos, somos irmãs e pertencemos ao reino de Deus. O que me define, o que me distingue de pertencer ou não ao reino de Deus é ser reconhecido por Jesus e me reconhecer nele. Todos aqueles que se reconhecem em Jesus e são reconhecidos por ele têm de fato uma oportunidade para viver uma saudável comunhão. E é por isso que o amor é o elo perfeito, como João diz, na sua epístola. É por isso que o amor é fundamental para nos conectar. E é por isso que nós precisamos trabalhar duro pelo outro, pela vida do outro, e evitar o pecado da divisão. Eis então aí os 6 pilares no qual eu queria falar nessa noite com você. Vamos rapidamente repetir para você não se esquecer. Então, 1. Os crentes devem se importar uns com os outros. 2. Os crentes devem valorizar os relacionamentos. 3. Os crentes devem ser afetuosos. 4. Os crentes devem se reunir também nos lares. 5. Os crentes devem ser piedosos no falar. E 6, os crentes devem amar de verdade. Eis aí um poder maravilhoso que essa palavra de Deus tem para nós. É ou não é, meu irmão? Você está sendo abençoado aí? Está sendo abençoado? Em nome de Jesus? Então vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pela vida, por nossa igreja, por tudo isso no qual Deus tem nos concedido, esse tempo, essa tecnologia, essa comunicação. E caso você tenha perdido essa live, eu recomendo que você acesse o nosso YouTube ou entre no Facebook para ouvir as mensagens anteriores que nós temos aqui também gravadas. Mensagens que vão tocar o teu coração e vão te abençoar ricamente. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido, tem nos dado sabedoria, tem nos concedido, ó Pai querido, uma vida de paz. E por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor cuide de nós, nos abençoe, nos traga amor, nos traga unidade, nos traga fortaleza, que nós estejamos fortalecidos e alicerçados nesses 6 pilares que estruturam uma igreja saudável, Pai. Alicerçado nesses 6 pilares que trazem para nós estruturas para continuar um relacionamento saudável de amor. Cuida de nós, ó Pai. Cuida de nós, nos faz nos fortalecer, nos ajuda a apagar feridas, mágoas, tristezas, para que possamos perdoar e amar, ó Pai querido. Perdoar e seguir em frente como igreja. Por isso, nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém.